Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HLOG11, o HLOG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpão logístico. Ele é um fundo que atualmente está sendo negociado ali a R$ 90,82. Ele entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 8,59%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,79%, ou seja, ele está sendo negociado com 21% de desconto. Ele é um fundo com liquidez muito baixa, né? Negociando apenas 80 mil por dia. Isso aqui é um ponto de atenção. E é um fundo que teve uma valorização de quase 14% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Esse é um fundo que ele não nasceu de base 100, tá? Depois eu vou retomar sobre esse tema para vocês ficarem atentos, porque ele não é um fundo que nasceu de base R$100. Ele nasceu de 110, se eu não me engano. Atualmente ele está ali a 90,88, mínima de 81 e máxima de 99. Então ele está no meio termo ali dos preços negociados no último ano. Quando ele veio a mercado, esse é um fundo, depois acredito que ele tenha nascido mais ou menos na base de R$110. Contudo, ele já veio ali na base de 125, chegando a ser negociado inclusive a R$135. Ele é um fundo que ele veio a mercado antes da situação pandêmica de março de 2020. Durante a situação pandêmica de março de 2020, ele ficou ali pouco abaixo do valor patrimonial dele. Ele se recupera rapidamente, volta a ser negociado na casa de R$125 e R$120. E aí, desde o início de janeiro, o fundo entrou numa queda gigantesca, saindo de patamares ali de 120 para incríveis R$88 mais ou menos lá em fevereiro de 2022. O fundo lateralizou-se nesse patamar, até um pouquinho abaixo disso, esboçou uma recuperação no final do ano, né? Durante esse período eleitoral, os fundos de tijolos deram uma boa recuperada. Então ele chegou a ser negociado ali próximo de R$100, algo na casa de R$95, R$98, voltando a cair. E aí ele teve essa mínima dele ali, ó, nessa casa de R$81 durante abril do corrente ano. Desde abril para cá, o fundo sai dos 88, belisca ali os R$100 e agora ele está lateralizado nessa faixa de R$90. Voltando aqui para o site, a gente vê informações como o nome do fundo, CNPJ, a gente vê também que é um fundo para investidor em geral, mandato renda, setor logístico, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre questão de taxa, a gente vai deixar para ver dentro do relatório, e aqui a vacância a gente vai deixar para ver lá. Aqui fala que ele não tem vacância, mas a gente vai ver que o fundo tem sim um pouco de vacância. É um ativo que não caiu no gosto do povo, ele conta com apenas 4.200 cotistas e ele tem pouco mais de 4.200.000 cotas emitidas. Atualmente, ó, o fundo está valendo 115. Por que eu estou frisando isso? Se ele fosse um fundo que saiu de base 100 e hoje vale 115, seria uma ótima valorização do fundo. Agora, ele ter saído de base 110 e vindo para 115, menos mal, que é algo aceitável, né? Mas é um ponto aí que não teve tanta valorização assim. Ele tem valor de mercado de 488 milhões e o último dividendo anunciado pelo fundo foi de 65 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo, né? E é um fundo que não tem 5 anos, mas ele também tem mais de 2 anos. E devido a todo esse desconto que o fundo vem enfrentando, é um fundo que praticamente está hoje zerado com a sua rentabilidade. Por que isso? Porque todo o que o fundo entregou de dividendos nesse período está meio que neutralizando com os descontos que o fundo está enfrentando hoje. Então o fundo está praticamente neutralizado na sua rentabilidade. O CDI do período quase 43%, o IPCA de 31%, o IFIX 40% e o índice de dividendos das ações 85%. Mais abaixo a gente vê a entrega de rendimentos e aqui é outro ponto para mim que é um pouco ruim, né? Eu mostrei um vídeo recentemente do HSLG. É um fundo lá da HSI, em que ele teve uma valorização patrimonial muito maior que esse fundo com muito menos tempo. Além do mais, lá o fundo teve uma boa evolução de entrega de rendimentos. E esse fundo está praticamente de lado, né? Ele começou entregando ali 63 centavos, mas amor, olha o tanto que ele entregou antes. Sim, isso aqui é porque provavelmente o fundo não estava listado e não estava fazendo entrega de renda. O normal é isso aqui, ó, 63 centavos. Fez uma entrega extraordinária de 75 centavos, depois, ó, voltou para 63, 65. Então, assim, poxa, em tanto tempo o fundo não conseguiu ter uma boa entrega de rendimentos, tá?
Quando você investe em um fundo de tijolo, você quer que o seu ativo valorize, você quer que a sua cota tenha valorização, e o patrimônio do fundo não tem a ver com a cotação do fundo. Mas você quer que aquele valor base lá do fundo de 100, ele vá para 110, 120, 130 e assim por diante. E você também quer que a entrega de rendimentos também ela seja crescente. Poxa, desde 2019 para cá, o fundo não conseguiu aumentar a entrega de rendimentos? Então isso aqui é um ponto muito ruim, na minha humilde opinião, né? Aqui a gente vê na prática essa entrega de rendimentos que vem lateralizada a 65 centavos, né? Dia 31/10, eles pagaram no dia 16 de novembro, né? E mais abaixo aqui a gente vê o dividend yield do fundo. Como a cotação despencou muito, né, da base que o fundo tinha, atualmente o yield está nessa casa de 0,80, agora caiu recentemente, né? Porque o fundo começou a aumentar a sua cotação e as últimas entregas estão na casa de 0,7 de yield. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz nesse vídeo, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os canais Amuinvest, Amufiagro e Amudicas contam com o clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, um valor bem baratinho, irrisório, né? Mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de apoiar o nosso trabalho aí, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e participa do nosso grupo fechado do Telegram. Além do mais, quem é membro tem um grande desconto na nossa planilha de controle financeiro. Se você quiser conhecer mais a nossa planilha, veja os vídeos de tutorial da planilha ou veja o Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, que a gente mostra na prática, né, a usabilidade da planilha. Essa planilha vai te ajudar você a controlar os seus ativos e na sua declaração de imposto de renda. Além do mais, se você tiver dúvida de em que investir, a planilha também vai te dizer qual que seria o ativo mais propício para o seu investimento. Compre a planilha porque você vai estar nos apoiando. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, o nosso canal conta com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Os nossos e-books aí possuem linguagem de fácil aprendizado, de fácil entendimento. Então considere fazer a aquisição desses e-books aí. Desde já, muito obrigado a vocês que nos apoiam aí de forma financeira. Eu não poderia deixar de agradecer aos membros do canal. O Leonardo Cruzato, o Rodney e o Marilson se tornaram membros e renovaram o clube de membros. Muito, muito obrigado. E lá no canal Amufiagro, o Alexandro, o Antônio e o EF Barros também renovaram o clube de membros. O Alex com nível Gold, o Antônio com nível Silver. Vocês, membros, carregam o canal aqui nas costas. Saibam que vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Ajudar a gente a continuar mantendo esses vídeos aqui no ar. Então, muito, muito obrigado. Esse vídeo também foi uma sugestão do inscrito. Ele estava bem agoniado. Ele falou primeiramente, ó, faz vídeo do H-Log, tá barato. Então, né? E aí, depois de um tempo, eu até avisei, olha... Membros têm preferência, eu tenho que atender os pedidos dos membros e tal. Então, não dá para eu pegar os vídeos, os inscritos e atender de pronto, né? E aí depois, acho que ele estava bem agoniado, ele falou, ó, faz vídeo do H-Log, pelo amor de Deus. Eu invisto 30, 40 reais por mês, não consigo virar membro agora, mas por favor me salva nesse vídeo. Então, finalmente, o vídeo vai estar sendo gravado agora. Como eu faço a gravação antecipada, né, eu até falei para ele qual a previsão de quando esse vídeo vai sair. Mas, quando esse vídeo for ao ar, né, os membros aqui vão estar vendo ele com bastante antecipação, com quase 2 semanas de antecipação. Enfim, tá aqui o vídeo. E eu só não espero que ele fique triste com as minhas impressões. Já antecipo que eu não tenho boa impressão a respeito desse fundo pelo que eu vi, tá? Como eu disse, eu fiz um vídeo a respeito do HSLG e para mim o HSLG tá bem melhor do que esse fundo aqui. Aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial. Esse ponto da Red não há que se falar. A Red é uma ótima gestora, inclusive eram eles quem iniciou, se eu não me engano, tá? Os ativos que hoje são da CSHG, se eu não me engano, o pessoal da Red que meio que ajudou a estruturar. Depois eles foram vendidos, né? A CSHG comprou a gestora antiga gestora aí da Red. Enfim, então a gestora é uma gestora muito renomada, uma gestora bem vista, bem quista no mercado, tá? Então, continuando aqui, a gente vê o último relatório deles, traz como destaque um dos seus galpões logísticos, tem bastante informação no relatório, até demais, tá? Então, hoje, o patrimônio do fundo, a gente vê que tá na casa de 115, só que ele saiu da base de 110, né? Então, ainda assim, mesmo assim, ó, a R$90 aí, ainda assim a gente pode observar que o fundo está bem descontado, né?
Aqui a gente vê a taxa da gestora, né, de 0,80 e que eles não têm taxa de performance. Continuando aqui no relatório, a gente vê o cenário geral que eles falam, macro. Essa parte aqui eu vou pular, qualquer coisa você pausa o vídeo aqui e vai lendo com atenção, tá bom? Eu vou passar aqui bem devagar, mas eu vou pular toda essa parte. Aqui, mercado de galpões logísticos. Então, eles costumam fazer muito isso sobre falar questão macro, tá? Vou falar só rapidamente e o geral. Depois, qualquer coisa, você pode ver os outros em relação a cada uma das regiões do país. A absorção líquida é o quanto que foi produzido e foi absorvido. E o que é de novos estoques é o que foi produzido a mais, né? Então, assim, olha o quanto de estoques tem e o quanto já absorveu. Então, tem ainda vários galpões logísticos vazios. Isso significa, de certa forma, né, que o mercado não está 100% aquecido. Continuando aí, tem espaço e margem para mais locações, né? A gente percebe que, em termos de ocupação, São Paulo representa 50% do setor de galpões logísticos. Eu não achava que o Rio de Janeiro era todo esse percentual, mas Rio de Janeiro é 13%. E também não achava que a região sul era 10%. Achava que Minas era uma região mais importante, Minas e Pernambuco. Não sei se é porque eu vejo mais fundos imobiliários com ativos nessas regiões, né? Mas Minas com 9% e Pernambuco com 6% e as demais regiões do país com 12%. Mais abaixo, a gente vê a evolução de estoques, né? Então, quanto de ativos de AAA, de A até AAA, surgiram de 6 milhões de metros quadrados para 12, quase 13 milhões de metros quadrados. Então, sim, aumentou e muito, né, o número de estoque aí. A gente vê a vacância média, e aqui é de tudo, não é só do fundo, tá bom? Então, o que a gente observa? A taxa de vacância, que já chegou a ser de 23%, 24%, 27%, hoje está na casa de 10%. Então, assim, de 5 a 10, até 5 é o ótimo, é o ideal, mas de 5 a 10 é uma situação bacana, ainda não está fora do normal. Então, situação que, assim, nesse sentido, melhorou bastante a ocupação. E também o preço médio de aluguel, ó, melhorou. Então, aqui já vai a primeira crítica para o fundo. Se a média de aluguel no mercado melhorou, por que esse fundo não refletiu nele? Entende? Se antes a média de preço por metro quadrado era na casa de 19 e hoje está em 23, como é que esse fundo não conseguiu que isso se refletisse nas suas cotas? Então isso é algo que me causa estranheza, tá bom? Continuando aqui, eu estou passando rapidamente, tá? Mas aqui ele fala sobre o raio 30 lá no estado de São Paulo, né? A média de preço, a gente vê que quanto mais perto de São Paulo, menor a vacância, ó. Depois vai se distanciando, vai aumentando a vacância. Então entre o raio 30 e raio 60, entre 30 e 60 e acima de 60, praticamente a vacância é a mesma. Contudo, o preço médio, lógico, né? Quanto mais perto das regiões aí, melhor, ó, 27, 23, 20 e assim por diante. Mais abaixo aqui ele vai falar especificamente da cidade de Varginha também, né? Que é uma cidade que fica bem localizada para escoar, para Minas, para Rio de Janeiro, para São Paulo, que são regiões aí bem importantes, né? Ele vai falar alguns destaques e questões de engenharia dos seus ativos, ó. Então, esse imóvel aqui, ó, condomínio industrial logístico, Celis, eles vão falar sobre o que foi feito nele, né? Ó, no intuito de elevar o padrão, está em andamento a obra de implementação de um restaurante. Então, essa obra aqui, isso vai aumentar e valorizar o imóvel, né? Porque ele fala sobre as reformas que estão sendo feitas. Eu estou passando mais rápido porque tem muita coisa para ver aqui. Então, ó, sobre o Citilog Sul aqui, após o êxito da migração para o mercado livre de energia em uma de suas 2 cabines primárias no mês de agosto, a outra cabine tem sua data de migração prevista para 2024. Essa iniciativa visa reduzir os custos de ocupação dos locatários. Então, estão colocando energia lá, né? Então, isso aqui também é interessante. Também no condomínio Viracopos aqui, ó, está em andamento uma obra para melhoria do acesso à rodovia. Então, situações de melhoria para escoar ou para a chegada dos ativos. Também estão fazendo impermeabilização aí do telhado, no Galpão Vila Prudente. Então, tudo isso o fundo está informando. Eu acho isso aqui ótimo, né? Essa transparência nesse sentido. Aqui a gente vê que no último mês, setembro, o fundo teve como receita de aluguéis aqui, ó, quase 4 milhões. Outras receitas, 142 mil, ó, FIIs líquidos, fundos de renda fixa, que é como se fosse dinheiro parado em caixa, sendo que desse dinheiro aqui de quase 4 milhões, tem também aqui, ó, FIIs que o fundo possui, mais 134 mil. Total que ele receitou, 4 milhões. Total de despesas, 1 milhão e 700. Despesa alta, né? Por que essa despesa é alta? Aqui vem um ponto de atenção, ó. Só com alavancagem, o fundo está gastando 1 milhão e 200 mil. Poxa, ele está gastando aí cerca de 30% do que ele receita, ele está gastando com alavancagem. Então isso aqui é um ponto preocupante. E o pior,
depois a gente vai ver a evolução disso, a tendência é que ele tenha que gastar cada vez mais. Então, ao invés de ver melhorias nesse fundo, pode ser que haja até piora, tá? No cenário dele. Então, ó, tá impactando 29 centavos o resultado do fundo aí. Além do mais aqui, ó, despesas operacionais, que é o que vai para o bolso da gestão, 386 mil. O que a gente vai observar? Vai observar na prática, eu vou pegar o acumulado do semestre, que eu acho mais justo, ó. No acumulado do semestre, o fundo receitou 12.778 mil e ele teve despesas com a gestora de 1.127. Então, a gente vai calcular, ver o que isso representa frente ao tudo que ele receitou. Então, vamos lá, ó. 1.127 vezes 100 dividido por 12, 778. Então a gente vê que o fundo aí teve 8,81% é o total que as despesas representam frente às receitas. Então o fundo aí tem, nesse sentido, está com despesas bem bacanas. Aqui a gente vê como é que é a composição das receitas, né? Então o fundo tem dado carências e descontos. Quando isso aqui vencer, vai aumentar mais 100 mil para o resultado do fundo, o que na prática, em termos práticos, não vai ser algo tão assim, vai trazer mais tantos centavos de resultado para o fundo. Aqui ele mostra como é que é a composição mês a mês, né, das receitas e tal, também vou passar mais rapidamente. E isso aqui me chamou a atenção, né? Olha só, como é que o fundo vinha tendo resultado? Ó, 57, 87, menos 2 centavos, 99, 56, 88. Amor, por que tem essa diferença? Porque aqui eu julgo, tá? Pode ter aqui devedores que pagam de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, algo nesse sentido, tá bom? Então, um ponto que a gente observa é que o fundo tinha uma reserva de R$1, chegou a ser 1,27 e atualmente na casa de 1,4, 94 centavos. Então, a receita vem mais ou menos se mantendo de lado. Então, o fundo tem até um resultadozinho, uma gordurinha aqui para fazer jus a possíveis quedas de resultado, né? Mas não é tanto recurso assim que ele tem. Aqui ele vai falar sobre rentabilidade, essa parte eu costumo pular. E aqui a gente vê o portfólio do fundo. Então, hoje, de tudo que o fundo possui, 97% está alocado aí em imóveis, ele tem 2% em renda fixa e mais 1% em FIIs líquidos. O fundo conta com 5 imóveis, e aí esse imóvel lá de Viracopos é 53%, o Citilog Sul 29% e assim estão os demais imóveis que o fundo possui. A vacância, né, a gente vê que tem vacância, ó, 76% de ocupação, estão 24 vacâncias em Viracopos, 24%, né, e 15% de vacância nesse Celis. E aqui me chama a atenção o seguinte, está faltando um imóvel, né? E são 5, cadê um imóvel? Tá faltando um dos imóveis aqui, informações a respeito dele, né? Continuando, aqui a gente vê uma das partes mais importantes para mim quando você vai observar um fundo de tijolo. Então, olha só, a Cooper Carga ela é responsável por 19% da receita do fundo. Assim como a Belenos, mais 17%, Eurofarma, 13%, Boticário, 12%. Daqui para frente, eu acho que são percentuais aceitáveis dos inquilinos. Agora, se você se interessar por esse ativo, saiba, você tem que ficar acompanhando de perto, porque se a Cooper Carga sair e a Beleno sair, isso aqui pode impactar severamente as receitas do fundo, né? A gente não fala aqui da qualidade dos ativos, da recomposição e arrumar um novo inquilino rapidamente, não é esse o ponto. Mas tem que estar ciente que isso aqui representa muito para o portfólio do fundo. Além do mais, quando tem revisionais, desse ano teve 12% de revisionais, apesar de que eu não estou vendo essas revisionais refletirem em aumento da renda, né? No ano que vem vai ter mais 24% de revisionais, 2025, 41%, e 2026 para frente, mais 23%. E quando tem revisionais, os meses que maior destaque, janeiro, junho e setembro. Então, pode ser que nesses meses seja o mês que mais sente o aumento nos dividendos aí, só que a gente não tem visto isso se refletir aqui. Término dos contratos. Esse ano está vencendo mais 3% dos contratos. O ano que vem não tem vencimento. 2025 é um ano preocupante para o fundo, porque 37% vai vencer. E a partir de 2026 vai vencer mais 60%. E aqui, como a gente já viu, né, já constatou, ele está com 15% de vacância. Então, não é aquilo que a gente viu lá no site dizendo que ele não tinha vacância. Aqui ele fala sobre alavancagem. E esse é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Ó. Atualmente, no ano passado, isso era o quanto o fundo estava gastando com amortização. Ó. Olha o quanto já foi esse ano. E olha o quanto essa amortização de alavancagem vai aumentando. Então pode chegar um momento que ou o fundo vai ter que fazer novas captações ou vender imóveis. Porque pode ser que os aluguéis não sejam suficientes para que o fundo arque com os seus compromissos, né? Além do mais, recentemente ele fez outra alavancagem. Ó. Em agosto de 2023, que essa primeira alavancagem aqui, olha o tanto que ela é alta, ó, 174 milhões, é muita coisa. Aqui ele fez mais outra de 17 milhões aqui, para quê? Ó? Fez isso aqui
para fazer frente aos investimentos que estão sendo feitos nos imóveis. Então, ter que fazer reforma, melhoria nesses imóveis, né, fez outra alavancagem. Então, isso aqui é um ponto que me chama a atenção de forma, entre aspas, né, negativa. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo aqui de galpão logístico, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí? Você gostou desse fundo? Você tá empolgado igual o outro rapaz falou? Ó, tá barato, tá barato. Você teria cotas desse fundo no seu portfólio? Você acha que essas quedas que o fundo vem enfrentando são oportunidade? Eu, sinceramente, não tenho esse ativo e não tenho interesse de ter. Como eu disse, entre esse e o outro que eu vi, o HSLG, eu prefiro o HSLG. Eu acho que é um fundo, para mim, pelo menos na minha humilde opinião, opinião de um Zé Goiaba, né, de um fazedor de vídeo para internet aí, para mim eu acho que é um fundo com menos riscos que esse fundo aqui. Então não tenho interesse de ter, mas isso não significa que esse fundo seja bom ou ruim, ou que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos lá no canal Monfy Infra. Vá lá nesse canal e se inscreva, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos aí. Já estamos com 497, ó. Nos ajude a chegar aos 500, aos 700, aos 1000. Obrigado vocês que atendem o nosso pedido, vão lá e se inscrevem. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. E eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixa a sua dúvida aí que a gente vai procurar atender com o máximo de rapidez e o máximo de presteza aí. Aqui, nós voltamos para o relatório gerencial e a gente vê o finalzinho da alavancagem, aquela outra alavancagem um pouco menor, né? Aqui agora a gente começa a ver um pouco dos imóveis, eu vou passar rapidamente, tá bom? Mas aqui ele fala do imóvel lá de Varginha. Então ele está muito bem localizado, segundo ele, uma posição estratégica para escoar para São Paulo, Rio ou meio Minas. Inclusive lá em cima no relatório eles falam um pouco sobre isso, né? Vou passar um pouco mais rapidamente. Aqui a gente vê como é que é a composição desses imóveis. Ó, ele tem como se fosse vários galpões aqui, né? Um condomínio logístico. Lá em Viracopos, também fica provavelmente próximo do aeroporto, né? Inclusive é o imóvel lá da capa. Acredito que esse aqui está build suit, deve estar sendo construído ainda, por isso que não tem ocupação dele lá. Aqui a gente vê o Celis aí, ó, logístico Salto, imagens do imóvel, né? Galpão Vila Prudente, já é um imóvel no sentido industrial. E aqui Parque Anhanguera, que é o para Natura, né? Aqui a gente vê imagens da indústria Natura. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix, que se tornam membros, vocês que compram a planilha ou os nossos e-books. Por falar em e-books, no canal Mudicas nós temos e-books de português para concurso. Considere fazer aquisição aí, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not